Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, a todos que estão aí acompanhando essa live. Que Deus possa dar um dia abençoado para cada um de nós. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração essa manhã para dar abertura a essa escola dominical. Senhor, nós te louvamos pela saúde a qual o Senhor tem nos dado, pela tua proteção, pela tua bênção, pela tua graça. Se nós estamos, Senhor, mais uma vez aqui, é porque o Senhor abriu as portas desse lugar, para que possamos sentir a tua presença e aprender a tua palavra, e ser mais uma vez fortalecidos e abençoados por ela, que ela que dá vida, que cura, que restaura, que abençoa, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, o irmão Luiz, Senhor presbítero Luiz, que vai estar trazendo essa palavra, da revelação a ele, a sabedoria do alto céu, ó Pai, para trazer algo novo, Senhor, algo vindo da tua parte para o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gostaria de louvar com os irmãos, hino da harpa número 77, aleluia, número 77. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda um contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão e ter sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Devemos guardar o contato, a comunhão com o nosso Deus. Assim como foi uma bênção o culto de ontem, Deus falou tremendamente através dos louvores, através da sua palavra. Sentimos aqui a sua presença maravilhosa. Culto dos jovens também nessa manhã, eu sei que não será diferente. Também aqui no ensinamento da palavra, lição 5 da revista, na CPAD aqui, que nós adotamos, aqui a Yara, a Tarumã,
Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo se encontra no livro de Ageu, no capítulo 10, o versículo 10 e 18. Diz assim: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática diz assim, irmãos: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Então é somente através do poder de Deus, daquilo que Deus faz através de nós e em nós, que a igreja ela vai ser imbatível e vai cumprir o ministério, as tarefas a qual Ele ordenou para a sua igreja. Gostaria de já estar passando aqui para o nosso irmão Luiz, que vai estar trazendo a palavra, e você possa estar aí em contato com o teu Supremo Ser, com o Senhor, Salvador das nossas almas, e você possa aprender nessa manhã, né? E também depois você possa compartilhar essa live com alguém que vai estar precisando dessa palavra, irmão, em nome de Jesus. Saúde a todos os irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, mais uma oportunidade nós temos de estar na casa do Senhor, para juntos, meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos um pouquinho mais com a ajuda do Espírito Santo de Deus que está conosco. A nossa lição de hoje é: Zorobabel recomeça a construção do templo. Aqui na nossa leitura bíblica diária, que está em Esdras, capítulo 5, versículo 1, depois Ageu, capítulo 1, versículo 1, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler, irmãos, este texto. Diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do profeta Ageu, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó homem, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós.
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém? Nossos objetivos nessa manhã são compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, também mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e explicar o ministério profético à luz da Bíblia. A nossa introdução diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Nessa introdução, irmãos, eu quero rapidamente trazer aqui um resumo para a gente se localizar nessa questão aqui dos 15 anos parados, né? Então vamos voltar um pouco lá atrás para explicar para os irmãos que o povo de Israel, eles não eram um povo, mas eles eram 2 povos, né? Quando Davi ele assume o reino de Israel, já havia uma certa divisão, tanto que nós vamos ler que Davi ele reinou 7 anos em Judá, e depois de 7 anos como rei de Judá, ele foi aclamado rei também em Jerusalém, né? Então ele reinou sobre todo o povo. Nesse tempo o reino não estava dividido, mas havia os anciãos de cada tribo, né, que eram, eles comandavam, né, aquela comunidade, aquela tribo. Então, até mesmo Davi, quando assume o reino, ele não assume para reinar sobre todo o povo. Não, primeiro ele reina sobre Judá e depois ele é feito rei sobre todo Israel. Depois, Davi ele fez o reino crescer grandemente. Ele conquistou muito território, né? E depois Salomão ampliou ainda um pouco mais o reino, mas por causa dos pecados de Salomão, Deus falou para Salomão assim que o reino dele seria rasgado, seria dividido, né? E depois de Salomão, então, vem o seu filho Roboão, aonde a profecia de Deus se cumpriu e o reino foi dividido. E levantaram então um homem chamado me fugiu agora o nome do abençoado, mas foi o homem que ensinou Israel a pecar. Foi aquele rei que fez com que Israel fosse se curvar aos ídolos de Canaã. Foi o homem que introduziu a idolatria no meio do povo de Deus, do povo de Israel, né, do reino do norte. Então, irmãos, Israel era 2 reinos. Era o reino do sul, onde a sua capital era Judá, o centro do reino era Judá, onde ficava o rei, né? Nessa época Roboão. E depois o norte era outro reino, onde ficava outro rei, onde tinha a sua capital ali Samaria, né? Onde era a capital do reino do norte. Quando eles foram para o cativeiro, foi primeiro o reino do norte. O reino do norte ele foi para o cativeiro no ano 722 a.C. Foi para o cativeiro na Assíria, né? Aonde veio o rei da Síria, levou ali todo o povo, e esse povo, irmãos, ele não voltou mais para a sua terra. O povo do reino do norte, ele foi para o cativeiro. Deus enviou os seus profetas para avisar o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para o Senhor, mas o povo não quis ouvir. Então esse povo ele foi para o cativeiro, e esse povo não retornou mais do cativeiro. Depois, no ano 605 a.C., o reino do sul também foi para o cativeiro, que é o reino de Judá, aquele povo que foi um pouco mais temente a Deus, né? Mas também não conseguiu evitar
que fosse para o cativeiro, por causa da desobediência, por causa dos pecados, aonde chegou a um ponto que o Senhor falou assim: eu não posso mais permitir que vocês permaneçam da mesma maneira. Eu tenho que executar um castigo, porque senão a minha justiça ela vai ficar corrompida. Deus é justiça. As pessoas pensam, alguns falam: não, Deus é amor, Deus não vai castigar, Deus não vai fazer nada de mal. Realmente Deus não faz o mal para ninguém, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então o Reino do Sul também foi para o cativeiro, e o cativeiro do Reino do Sul, irmãos, ele foi em 3 fases. Primeiro, a primeira fase, Nabucodonosor veio e levou os sábios, aqueles que eram nobres, aqueles que tinham capacidade para servir no reino, no palácio de Nabucodonosor. Porque a Babilônia estava se tornando um império tão grande que eles precisavam de pessoas capacitadas para administrar o reino. Então Nabucodonosor foi, em cada nação aonde ele entrava, para dominar, ele levava ali os sábios, os nobres, os jovens. Nessa leva foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que lá em Babilônia foram mudados seus nomes para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens da fornalha e mais Daniel. Depois, no ano 597 a.C., então 8 anos depois, foi uma segunda leva, aonde Nabucodonosor veio e levou as pessoas, os trabalhadores, aqueles que tinham capacidade de produção, capacidade de gerar riqueza para o reino. Então ele veio e levou praticamente todo mundo. Ficaram algumas pessoas só, alguns pobres da terra para trás. E nessa leva foi o profeta Ezequiel também. E na terceira vez ele veio e levou o resto do povo, os pobres e todos aqueles que ficaram para trás no ano 586 a.C. Então o povo de Judá, Reino do Sul, o povo de Judá, capital era Jerusalém, esses foram para a Babilônia, no segundo cativeiro. E esse povo foi o povo que voltou da Babilônia, foi o povo que voltou do cativeiro, porque o profeta Jeremias havia profetizado durante este período em que Nabucodonosor veio para levar o povo cativo. Jeremias era o profeta, Jeremias é contemporâneo. Então Jeremias ele profetizou que o tempo que o povo passaria no cativeiro seriam 70 anos. Então ali Deus já havia mostrado para Jeremias que ele traria o seu povo novamente para a terra de Israel. E aqui, nessa introdução, nós vamos ver que Deus, depois da construção ter ficado parada 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, da mesma maneira, irmãos, que aconteceu no cativeiro, onde foram em 3 fases, olha que interessante, irmão. O cativeiro eles foram levados em 3 fases. Veio primeiro, Nabucodonosor levou os sábios, depois ele veio, levou aqueles que eram capazes de produzir, e depois ele veio e levou o resto do povo. Não sei se coincidência ou não, mas o retorno também foi em 3 fases. Primeiro voltou Zorobabel, depois na segunda fase voltou Esdras, e depois na terceira fase Neemias veio para concluir a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade.
Então, nesta primeira fase em que Zorobabel voltou para reconstruir o templo em Jerusalém, ele veio para construir um templo. Essa foi a missão. Nessa primeira fase, veio uma certa quantidade, não veio também todo o povo. Veio uma parcela do povo. Se não me foge a memória, 50.000 pessoas. E nessa primeira fase, então, eles encontraram dificuldades. Se os irmãos acompanharam a lição passada, a lição da semana passada, quando o povo voltou para reconstruir o templo, eles começaram, aqui diz que o primeiro retorno com Zorobabel, aproximadamente 50.000 pessoas voltaram para a reconstrução do templo e para repovoar a cidade. Na lição passada nós estudamos que quando eles começaram a reconstruir o templo, eles começaram muito animados. Eles começaram, irmãos, com alegria, porque eles estavam reconstruindo o templo do Senhor em Jerusalém. A promessa de Deus que eles iam voltar do cativeiro estava se cumprindo. Então eles voltaram cheios de alegria e começaram a trabalhar. Em poucos dias, eles fizeram ali, lançaram os alicerces com toda a alegria, com todo o povo animado, com todo o povo ali unido naquele propósito. Mas aí o que aconteceu? O inimigo se levantou. O inimigo se levantou e com sabedoria, não com sabedoria, porque o inimigo não tem sabedoria, mas com estratégia. Com estratégia, eles traçaram um plano, eles foram lá no rei da Síria, mandaram cartas dizendo que o povo estava se rebelando. E que se ele permitisse o povo reconstruir o templo, o povo não iria mais pagar os impostos, o povo iria se rebelar, e fizeram aquela confusão. E o rei mandou que parasse a obra. E eles então pararam. Eles olharam aquela situação, aquela dificuldade e desistiram. Por isso que está dizendo aqui que a obra ficou parada por 15 anos. Aquele primeiro povo que veio para reconstruir não teve força. E aí, eu vejo aqui, irmãos, um problema de identidade. Isso era muito usado pelos imperadores daquela época. Todos os professores que forem falar desse assunto vão falar a mesma coisa. Quando o imperador ele entrava num reino, num país, ele retirava o povo daquele país, levava para outro, e pegava outro povo de outro lugar e levava para aquele país. Por que ele fazia isso? Eles também tinham uma outra estratégia de mudar o nome das pessoas, como fizeram com Daniel e seus amigos. Por que eles faziam isso? Eles queriam tirar a identidade das pessoas. Eles queriam fazer com que aquelas pessoas deixassem de acreditar quem elas eram. A maior estratégia do inimigo contra o crente é fazer com que ele não entenda quem ele é, ou tentar fazer com que ele esqueça quem ele é, ou usar outras pessoas para fazer com que ele mude de ideia a respeito de quem ele é. Porque se nós sabemos que nós somos povo de Deus, assim como era o povo de Judá, se nós sabemos que o Todo-Poderoso está conosco, quem é que vai nos segurar? Quem é que segura o povo de Deus? Não tem ninguém que possa segurar. A nossa verdade prática fala assim, sob o poder de Deus, a igreja torna-se
imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe quem está conosco, quando a gente sabe quem vai à nossa frente, irmão, não tem ninguém que segura a igreja. Não tem inimigo, não tem barreira, não tem nada. Então o inimigo trabalha aí, meu Diego, para fazer com que a pessoa esqueça quem ela é. Para fazer com que a pessoa pense que ela não é ninguém, que ela está sozinha, abandonada. E foi isso que o inimigo fez aqui. O povo estava lá construindo, animado, feliz, unido. O que ele fez? Lançou essa flecha. Ele falou assim que o povo iria se rebelar. Ele falou assim que o povo iria parar de pagar os impostos. Falou isso para o rei. E o rei falou, então para a obra. E o povo estava com uma mente de quê? De escravo. O povo estava com uma mente de quem passou 70 anos lá, fora do seu país, na escravidão, na miséria. Eles não se lembravam mais quem eles eram. Eles não se lembravam que eles eram filhos de Davi. Eles não se lembravam que eles eram filhos de Abraão. Eles não se lembravam que eles eram um povo escolhido de Deus. Eles não se lembravam que as promessas de Deus estavam sobre a vida deles. Então eles desistiram e a obra ficou 15 anos parada. Aí Deus levanta 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então aqui no ponto 1 diz assim, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos. Primeiro, Zorobabel, o líder político. Quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era neto do rei Joaquim, do rei que foi levado cativo. Ele era da linhagem real. Provavelmente, se o povo não tivesse ido para o cativeiro, ele seria o rei. Ou ele, ou alguém ali da família. Mas ele era da linhagem real, era neto do rei de Judá. Zorobabel foi o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal. Ele estava ali, ele veio com a autoridade do rei da Síria, que agora já era Império Medo-Persa, né? Ele veio com a autoridade do rei para ser o governador de Jerusalém. Ele veio com a autoridade para construir o templo e para governar ali sobre aqueles 50 mil que vieram com ele. Ele recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava assim. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Então Zorobabel quem era? Zorobabel era o líder político. Zorobabel era aquele que veio para governar a cidade. E ele estava numa situação de fraqueza. Ele estava numa situação de desânimo.
por causa disso que eu acabei de falar, por causa da mente de escravo, por causa da mente de quem passou 70 anos lá, no cativeiro, na dificuldade. Então ele não tinha força para enfrentar. Ele achou assim: nós acabamos de sair do cativeiro, como é que nós vamos enfrentar esses inimigos aqui em Canaã? E como é que nós vamos enfrentar o rei que mandou parar? Ele não tinha força. Ele esqueceu que a ordem veio de Deus. Ele esqueceu que era o cumprimento da palavra de Deus. Ele esqueceu que Jeremias já tinha profetizado lá atrás, dizendo que o povo ia voltar. Ele esqueceu que o rei já tinha dado a ordem para eles construir o templo. Ele olhou a dificuldade somente, irmãos. Mas Deus não é um tirano. Deus não é um opressor. Deus não é aquele que está sentado no trono, olhando para nós e julgando e somente cobrando, não. Deus, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece as nossas dificuldades. No livro de Jó está escrito: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Ele tem misericórdia. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus via as pessoas miseráveis, endemoniadas ou enfermas, ele olhava e ele sentia o quê? Compaixão. E Deus olhou para Zorobabel e teve compaixão, teve misericórdia, viu a fraqueza dele. Então Deus envia o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias vem, entrega uma mensagem para Zorobabel. E a mensagem que ele viu foi um castiçal com 7 lâmpadas. E essas lâmpadas, elas recebiam, para poder queimar, elas recebiam óleo. Esse óleo ele vinha de cima do castiçal. Em cima do castiçal tinha um vaso cheio de óleo, cheio de azeite. E esse óleo eles entrava por canos dentro do castiçal para que a lâmpada ficasse acesa. Mas esse vaso ele não estava apenas cheio de azeite. Esse vaso ele estava conectado a 2 oliveiras. Ou seja, Deus estava mostrando que aquilo que era necessário para que a sua obra permanecesse vinha dele. O azeite necessário vinha dele. E não vinha de um vaso, não, porque o vaso, ele vai, uma hora o azeite vai acabar, mas ele vinha da oliveira, que é uma fonte inesgotável de azeite. O azeite que o povo de Deus precisa, a força que o povo de Deus precisa, os recursos que o povo de Deus precisa para realizar a obra do Senhor, ele não vem de vaso, ele não vem de uma fonte limitada, ele não vem do homem, ele não vem da riqueza, ele não vem de nada disso não, ele vem de uma fonte inesgotável, e essa fonte é o nosso Senhor, que cuida da igreja, que dá para a igreja a condição espiritual, física, e dá também os recursos para que o povo de Deus realize a sua obra. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Eu sou o segundo tesoureiro aqui da igreja. E nesses tempos de pandemia, nós temos socorrido muitos irmãos, o pastor tem socorrido muitos irmãos que estão em necessidade. Mas nós temos visto, irmãos, Deus abençoando a tesouraria. A contribuição da igreja aumentou. Sabe o que é isso? É a mão de Deus cuidando da sua obra. Você pensa que Deus, Ele está de olhos fechados, de braço cruzado? Não está, não. Quando não tem recurso de um lugar, Ele levanta de outro. Porque a obra dele, Ele zela pela sua obra. A obra de Deus não pode parar. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Esse foi o primeiro personagem com quem Deus falou.
depois Deus falou com Josué, o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Ele recebeu também uma mensagem pessoal. Deus manda uma mensagem direta também para Josué. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão, de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Vamos ler, irmãos, este texto lá no profeta Zacarias, no capítulo 3, é um texto muito bonito. Profeta Zacarias, capítulo 3, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão direita para se lhe opor, para acusar, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou as que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Existe uma concordância entre alguns teólogos que este anjo do Senhor, que aparece aqui, é o próprio Senhor Jesus, antes da encarnação. A Bíblia ela vai mostrar o anjo do Senhor em algumas situações específicas, diretamente relacionada à promessa de Deus a Abraão. Ou seja, ao compromisso de Deus, a promessa que ele fez a Abraão de levantar um povo que seria seu povo especial. O anjo do Senhor, ele apareceu quando Jacó foi atravessar o Val de Jaboque, foi? Mudou o nome de Jacó para Israel. O anjo do Senhor, ele apareceu para o próprio Abraão, né? E em outras situações diretamente relacionadas ao cumprimento da promessa de Deus. Aqui aparece, nessa visão de Zacarias, o anjo do Senhor, aonde, veja, se você ler com atenção, versículo 2 diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Não fica um pouco estranho? É porque esse primeiro Senhor que ele está falando aqui, isso é o meu entendimento, é o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus. Aí ele fala, mas ele não fala eu te repreendo, ele fala o Senhor te repreenda, que é o Senhor, o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Então, irmãos, o Senhor olha para Josué, o sumo sacerdote. Ele não estava em condições para ajudar o povo a reconstruir o templo. Ele estava com as suas vestes espirituais sujas. Com as suas vestes espirituais sujas, ele não tinha força para lutar espiritualmente. Ele não tinha força para combater o inimigo. Ele não tinha força para liderar o povo, para chamar o povo à adoração, para chamar o povo à consagração, para chamar o povo a clamar a Deus. Ele não tinha força. Ele estava com as suas vestes sujas.
Então Deus levanta o profeta Zacarias para lhe entregar essa mensagem, para dizer para ele: olha, Josué, eu estou perdoando os teus pecados. Eu estou te dando vestes novas. Vestes novas fala da sua condição espiritual como homem diante de Deus. Todo homem, toda mulher precisa estar com as vestes brancas na presença de Deus. É pessoal, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa salvação, as nossas vestes precisam estar brancas. Mas aí Deus fala: e eu coloco uma mitra nova na sua cabeça. O que significa isso? Isso aqui é ministério. O sacerdote, ele usava aquela mitra na cabeça, né? Aquele chapéuzinho característico do sacerdote que ele usava no exercício do seu ministério no templo, no serviço do Senhor. E Deus está falando: eu estou renovando o teu ministério. Eu não estou somente te dando vestes brancas, eu estou renovando o teu ministério, porque eu estou contando com você. Você é meu escolhido para essa obra. Foi você quem eu coloquei aí para ajudar este povo. E agora eu estou te dando condição, eu estou te dando força, eu estou te dando autoridade para você exercer essa obra. E o terceiro personagem que recebe a mensagem é o povo. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Ageu traz uma mensagem pesada, irmãos. Quem acha que a mensagem de Malaquias é pesada, vai ler a mensagem de Ageu para você ver. A mensagem de Ageu foi pesada para o povo. Ele chega para o povo e fala assim: escuta, vocês não têm vergonha? Vocês estão aí morando numa casa bonita, com paredes branquinhas, lisas, e a casa de Deus está abandonada. A mensagem de Ageu, ela vem nesse tom, irmãos. Ele fala: como é que vocês têm coragem de olhar para a casa de vocês, uma casa bonita, arrumada, e a casa de Deus abandonada, construída pela metade? Foi dura a mensagem de Ageu, mas foi produtiva, porque o povo despertou, o povo tomou consciência, o povo falou: é verdade. Como é que a minha casa está em boas condições e a casa do Senhor está abandonada? Então o povo, com aquela mensagem, se levantou e colocou as suas mãos na obra e terminou a obra da casa do Senhor. E se nós formos ver, vamos continuar aqui, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses 3 homens de Deus. Assim, ou melhor, através da mensagem destes homens de Deus. Assim os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus servos escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém.
Feita a verificação, os registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Irmãos, veja como são as coisas de Deus. No começo eu falei aqui que eles ficaram com medo, não foi? Eles ficaram com medo e pararam de construir. Mas e por que eles recomeçaram a reconstruir? Foi o rei que mandou parar. Inclusive está até na lição, na leitura bíblica da lição passada aqui, na leitura em classe da lição passada. O rei deu ordem, falou, para a construção. E eles pararam. Mas por que eles começaram de novo? O rei não mandou começar de novo. Veja como é espiritual a batalha aqui. Não foi o rei, eles não foram lá falar para o rei, nós podemos começar a construir de novo? Não. Porque eles já tinham a ordem. Quando Zorobabel veio com os seus 50 mil, eles já tinham uma ordem do rei para construir. Eles pararam foi por causa de uma oposição espiritual. E se eles tivessem fé e tivessem continuado, eles teriam terminado. Mas eles ficaram com medo. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos no meio de uma batalha espiritual, estamos querendo lutar com armas carnais. Não se vence batalha espiritual com a força humana. Vou exemplificar. Você não vai vencer a batalha no teu trabalho pedindo a ajuda do teu chefe. Você não vai conquistar aquilo que você precisa implorando para o seu patrão todo dia. Você não vai alcançar o seu sucesso profissional buscando somente a ajuda das pessoas, daqueles que têm influência, daqueles que têm condição para te ajudar. Mas você precisa dobrar o teu joelho e falar com aquele que o Salmo 24 diz que é o dono de toda a terra, que possui toda a terra. É com ele que você vai encontrar resposta. É aos pés dele que você vai receber a vitória. É ele quem vai tocar no coração do chefe, do patrão, do empresário, da pessoa que você precisa. Aleluia. Precisamos aprender a lutar as nossas batalhas, irmãos, com as armas certas. Senão nós vamos passar a vida inteira na mesma luta e não vamos vencer. O povo levou 15 anos para poder entender isso. E eles só entenderam porque Deus levantou o profeta. E a palavra de Deus foi que fortaleceu eles, irmão. Glória a Deus. E com essa palavra, o que eles fizeram? Começaram a reconstruir. Aí os inimigos fizeram o quê? Foram correndo lá. Por que vocês estão reconstruindo? Quem deu ordem? Eles falaram, foi o rei que deu a ordem. Só que o rei que deu a ordem foi lá 15 anos atrás. Eles se levantaram naquela ordem lá de trás e começaram a construir. Mas os inimigos não pararam. Eles foram lá no império. E quem estava reinando agora já não era mais o Ciro. Já era outro rei, era o rei Dario, persa. E quando foram falar com o rei falou assim, falou para os seus assistentes, eu quero que vocês olhem aí nos livros, nos registros, se o rei Ciro deu mesmo essa ordem. E quando eles foram procurar, eles encontraram lá a ordem do rei Ciro, dizendo que era para Zorobabel voltar e reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E o rei Dario, ele não mandou continuar porque ele era bonzinho, não, irmão Diego. É porque a lei dos medos e dos persas, ela não podia ser revogada. Lembra lá de Daniel?
O rei gostava de Daniel, era amigo de Daniel. Mas ele fez uma lei. E quando ele descobriu que Daniel estava sendo condenado à cova dos leões, ele falou assim: olha, Daniel, eu queria livrar você da cova, mas essa lei eu não posso revogar, não posso voltar atrás. Então a lei desse povo, ela era irrevogável. Quando Ciro promulgou aquela ordem para que eles voltassem para reconstruir o templo, aquela lei já não podia mais ser revogada. Então, meus irmãos, aqui eles tiveram força para reconstruir o templo. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou, dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa, que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente ao Senhor. Aleluia. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Agora nós vamos falar um pouquinho do ministério profético. Uma prova da manifestação de Deus. Lá no Antigo Testamento, há muitos exemplos no Antigo Testamento, vamos mencionar apenas dois. Primeiro, Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. A autoridade espiritual de Moisés foi para libertar o povo. Foi para tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra de Canaã. E quando Deus fala com Moisés, assim: Moisés, você vai lá. E daí ele fala assim: mas Deus, como é que eu vou? Faz tanto tempo, Deus, que eu saí do meio do povo, eu saí ainda era bebê. Como é que eu... Deus fala para Moisés voltar ao Egito. Vamos reformular aqui, irmãos. E Deus fala para Moisés voltar para o Egito para libertar o povo. E aí Moisés fala assim: Deus, como é que eu vou voltar para o Egito? O meu povo, que é o povo de Israel, já não me conhece mais. Eu saí do meio do povo, eu ainda era um bebê. Eles não sabem quem eu sou. E como é que eu vou falar com o rei se eu fui expulso ou se eu saí fugido do Egito porque eu matei um egípcio? Aí Deus fala para ele assim: olha, Moisés, para o povo você vai dizer assim: eu sou me enviou. Pode ir lá, que eles vão te entender. E para os egípcios, você vai levar a autoridade que eu vou te dar. Coloca a tua mão embaixo do teu braço. Ele pôs a mão. Falou: agora tira. Ele tirou a mão, estava leprosa. Falou: agora coloca de novo. Ele colocou. Agora tira. A mão estava saudável. Aí Deus fala para ele assim: pega a tua vara e lança no chão. Ele lançou aquela vara no chão, ela se tornou uma serpente. Aí Deus falou: agora pega a vara. Ele pegou a vara, uma vara, um cajado novamente. Essa autoridade espiritual que Deus deu para Moisés mostrava visivelmente para os egípcios que ele era um homem de Deus. E o interessante é que os egípcios também tinham uma certa autoridade espiritual, uma autoridade demoníaca. Quando Moisés chega e
lança a sua vara e torna serpente, os magos do Egito falaram, mas isso é fácil. Eles pegam a vara e lançam também. E todas elas tornam serpente. Mas só que Moisés estava com a autoridade de Deus. E o inimigo não pode desafiar Deus. Quem pensa que o inimigo luta contra Deus está enganado. O inimigo não luta contra Deus. O inimigo luta contra o povo de Deus. Ele luta para tentar destruir os crentes. Ele luta para tentar destruir as pessoas. Mas contra Deus ele não luta, ele sabe que é uma guerra perdida. Ele sabe que ele é criatura e Deus é criador. É totalmente desproporcional. Aí a serpente de Moisés começa a engolir todas as serpentes dos magos do Egito. E Moisés pega a sua vara novamente e ela se torna um cajado na sua mão. A autoridade de Deus sobre os seus profetas. Segundo o profeta Elias, o profeta de Deus foi revestido da autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros milagres. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Aqui estamos falando da autoridade do profeta sobre a autoridade espiritual aí fora do mundo. O profeta de Deus, ele recebe autoridade para realizar a obra do Senhor, e quando o inimigo se levanta, a autoridade do profeta de Deus é maior, e o inimigo sai envergonhado. Nesse caso de Elias, aqui só para relembrar os irmãos, Elias faz um desafio. Ele sobe no Monte Carmelo e ele fala assim: olha, vamos ver então. Se o Senhor é Deus, nós vamos servir ao Senhor. Agora, se Baal é Deus, vocês podem servir a Baal. Ele chama os profetas de Baal e fala assim: constrói aí um altar e coloca o bezerro aí. Vamos ver se Baal faz esse bezerro queimar. Vamos ver se Baal manda fogo para queimar o bezerro aí no altar. E eles fizeram o altar, colocaram lá o sacrifício e começaram a clamar a Baal. E começaram a se flagelar, né? Eles se batiam e faziam aquela gritaria. E eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Era uma multidão de profetas clamando, aquela bagunça. E eles clamaram de manhã até o meio-dia e Baal não respondeu. Aí Elias falou: agora vocês dão licença para mim, por favor? Agora vocês dão licença porque eu vou clamar ao Senhor. Aí Elias vai lá, irmãos. Ele primeiro arruma o altar, porque a bagunça dos profetas de Baal tinha quebrado o altar. E aí Elias falou: não, primeiro vamos arrumar. Ele arruma o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício em cima. Aí ele fala assim: vamos melhorar mais ainda isso aqui. Vamos cavar uma vala em volta do altar. E cavaram uma vala em volta do altar. Aí ele falou: agora tragam água. E isso aqui tem muita gente que fala de oferta nesse assunto aqui. Porque a água era raríssima, né? Nós estamos tendo falta de água agora aqui, né? Mas falta água 1 dia, 2 dias, né? Lá para eles estava faltando água há 3 anos e meio. 3 anos e meio, não tinha caixa d'água, não tinha reservatório, 3 anos e meio sem água. Elias fala: traga água. Aqueles barrilzão assim, derramaram, ele fala: traz mais um. Trouxeram 4 barris de água. A lenha estava molhada,
O sacrifício estava molhado, as pedras estavam molhadas, até a vala em volta estava cheia de água. Talvez Elias fez isso para ninguém falar que deu uma faísca lá, né? E pegou fogo, não estava tudo molhado. Como é que ia pegar fogo? Aí Elias começa a clamar a Deus e fala: Senhor, se tu és Deus e eu sou o teu profeta, manda fogo do céu. Na mesma hora veio fogo, irmãos. Queimou a lenha, queimou o sacrifício, queimou até as pedras que estavam sobre o altar, queimou a água, queimou tudo. E o nome do Senhor foi glorificado, porque profeta de Deus, comprometido com Deus, irmãos, o Senhor não deixa passar vergonha, não. O Senhor mostra ali que é homem de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. E todo o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus coisa nenhuma, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, o meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Então, no Novo Testamento também o Espírito Santo concede dons. A Bíblia fala de 9 dons. 9 dons. E Paulo deixa ali nas entrelinhas, para quem já tem os 9 dons, ele fala assim, que existe ainda um caminho mais excelente. Ele dá a entender que existe ainda alguma coisa a mais, para quem busca, para quem está aos pés do Senhor. Então, no Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai ensinar também que os dons, eles são distribuídos a cada um para o que for útil. Então, para que serve o dom na igreja, irmãos? Por que servem os dons espirituais? Por que o Espírito Santo ele entrega dons? Para servir a igreja. Para servir a igreja. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho dom, não, esse dom não é teu, é de Deus, você está como servo do outro. É para utilizar a casa de Deus para servir os outros, né? Exatamente. Não para se tomar proveito próprio. Exatamente. O dom que o Espírito Santo concede é exclusivamente para o serviço, para servir a igreja, para servir o teu irmão. Se você tem o dom de profetizar, para que serve o teu dom? Para isso que aconteceu aqui que nós estamos estudando hoje, para fortalecer aquele que está fraco, para restaurar aquele que está com as suas vestes manchadas, para levantar aquele que está caído, para dar crescimento, para dar despertamento. É para isso que serve o dom espiritual. E o dom espiritual é para quem busca, não vem de graça. Por que está uma escassez de dons espirituais hoje na igreja? É porque o dom é para quem busca. Até mesmo o batismo com o Espírito Santo está escasso, né? Porque diminuiu demais a busca por essas coisas espirituais. Vamos correr aqui um pouquinho para tentar finalizarmos. Nós começamos um pouquinho depois do horário, né? O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. O
profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Por exemplo, em Ezequiel, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam resposta. Segundo exemplo, em 1 Samuel, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se havia perdido. Saul estava procurando as jumentas, ele foi até Samuel, e Samuel falou, não pode voltar para casa porque já encontraram as jumentas. Era as jumentas aqui, por que tem destaque isso aqui, moço? Porque era um bem valioso na época, né? Era como se fosse hoje em dia um trator para quem trabalha no campo, né? E ele tinha perdido as jumentas. Foram consultar o profeta e o profeta falou, não, volta porque já está lá. Em 1 Reis, no capítulo 14, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele se levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então o profeta, ele era a boca de Deus para o povo, né? E quando o povo precisava de alguma coisa, o povo ia ao profeta, o profeta orava a Deus, Deus revelava e o profeta transmitia ao povo. Outros exemplos que nós temos, tem dois exemplos também, é o de Faraó, né? Que aí Deus usa José para revelar o sonho, e o exemplo de Nabucodonosor, que Deus usa Daniel para revelar o sonho. Por quê? Porque eles tinham um ministério profético, né? Deus falava para eles a respeito de coisas que estavam acontecendo na vida das pessoas. Mas e no Novo Testamento é assim? Vamos ver. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta. Então, o dom de profecia é diferente de profetizar, né? Quem profetiza está sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra. Eu não vou nem dizer de algo que vai acontecer, porque aí entra em outro dom, que é o dom da palavra do conhecimento. O dom de profecia é quando Deus usa uma pessoa para entregar uma profecia para você, para entregar uma palavra para você. E a Bíblia diz que a profecia, veja, irmãos, nós estamos numa escola, né? Escola é para a gente aprender. Escola é para a gente ter conhecimento, né? A profecia, a Bíblia fala que ela tem que ter, tem 3 propósitos. Ela tem que ter ou um desses, pelo menos um, ou mais de um. Para que serve a profecia? Para exortar, para edificar ou para consolar. Se a profecia, alguém entregou uma profecia para você e não tem nada disso, então não é profecia. A profecia que vem de Deus é para edificar a tua vida, para você ter crescimento, para você aprender, ou é para exortar. O que é exortar? Exortar é corrigir o caminho. Exortar é você, a ovelhinha está indo aqui, para o lado do abismo, o pastor vem e fala, não, é para cá, pega um cajadinho ali, puxa, né? É para cá que você tem que vir. Isso é exortar. Pessoas entregaram tanta palavra de profecia, assim como as pessoas dizem que é pra gente, falando que Deus ia me dar um carro, só que cada vez era uma coisa. Eu já montei até uma loja de tanta carro que Deus vai me dar. Pois é.
E outra coisa que a Bíblia fala, né? O verdadeiro profeta, você vai saber se ele é profeta, se a profecia se cumprir. É a prova. E a Né? Bíblia ainda fala, provar se o Espírito é de Deus. Ela dá essa autonomia para a gente pedir para Deus provar, né? Para Deus provar que aquilo é... Porque se a pessoa já veio entregar Espírito revelado, é como Paulo lá, quando ele falou, olha, essa viagem vocês vão ter prejuízo. Se vocês fizerem isso, aquilo, Deus estava mostrando para eles o que ia acontecer. Mas eles insistiram e quebrou tudo, mas não se perdeu nenhuma alma. Então é uma revelação. É um dom de Deus. Mas assim, as pessoas elas se emocionam. Não podemos ir pela emoção, e pela razão do Espírito, né? Se Deus deu aquele dom, eu vou sair entregando revelação. Até Saul, né, irmão? Ele não era profeta, mas quando desceu no vale, todos estavam profetizando e começou a profetizar também. Então, bem isso aí. Então, assim, tem um certo cuidado no limite que até o Espírito Santo falou, depois aquilo ali parou, né? Exatamente. Não pode sair também revelando e falando, Deus, cuidar, porque o nome de Deus é uma coisa bem importante. Então, assim, Deus falou. Tem que ter temor, né? Temor. Tem que ter temor de Deus, porque as coisas de Deus não se brinca. Sim. Então, e a última coisa é consolar. Né? A profecia que vem para você, às vezes vem para consolar. Quando você está passando por uma dificuldade muito grande, aquela palavra vem e te conforta, te consola, te dá força para você continuar suportando até o fim. Né? O profeta, ele já é o dom ligado à palavra, ligado à pessoa que ela tem o dom na palavra, na pregação, e essa palavra é uma palavra profética. Essa palavra é uma palavra que ela vai trazer um direcionamento. Essa palavra ela vai trazer um rumo, né, para o povo de Deus, para a obra de Deus, para a orientação do povo de Deus, para que o povo possa estar realizando aquilo que Deus quer do seu povo. Né? Aquilo que Deus quer, vamos dizer assim, por exemplo, aqui no Alto Tarumã, qual a obra que Deus quer fazer aqui? A palavra profética ela vem para nos orientar, para que nós possamos entrar no rumo que Deus quer e que a obra, a vontade, o plano de Deus para essa congregação se confirme, se concretize, né? Aconteça. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. Veja que o crente que vem na escola dominical, ele não sai por aí fazendo coisa errada, né? Porque a palavra de Deus ensina. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança temos Jesus como o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando o profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui um dom de profecia procura usá-lo para responder consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, aí veja que ele está citando Jeremias 23, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Né? Então isso aqui é profeta que está falando de si mesmo, porque Deus não entra nesse negócio. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o da profecia. Então, o que acontece com o povo de Deus? Irmão, se você está precisando de alguma coisa de Deus, ora ao Senhor, fala com Deus. Em vez de você ir consultar o profeta, consulta a Deus. Deus vai falar com você. Se ele quiser usar um profeta, ele manda um profeta. Se ele quiser usar um pregador, ele usa o pregador.
Se Ele quiser, irmão, você vai ligar o teu rádio, Deus vai falar com você no rádio. Você vai abrir a Bíblia, Deus vai falar com você na Bíblia. Você vai passar na rua, vai ver uma placa, Deus vai falar com você na placa. Deus fala com você do jeito que Ele quer. Vou citar rapidinho aqui uma situação para você entender como que Deus vem quando a gente precisa. O irmão Daniel aqui da igreja, irmão Daniel Fonseca, os irmãos conhecem ele até contou o testemunho aqui, mas eu tenho esse testemunho muito forte no meu coração, porque aconteceu quando eu era criança, aqui nessa igreja. Então eu guardei. O irmão Daniel, ele teve um problema, irmãos. Ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E ele não aguentava aquela dor de cabeça, levaram ele para o hospital. Chegou lá, não tinha médico que resolvesse aquilo. Aí internado, ele ficou em coma. Estava morrendo. Ficou em coma lá na UTI do hospital. Os médicos não sabiam o que fazer, não tinha nada o que fazer. Deus pegou uma irmã lavando a louça, se eu não me engano, em Cerro Azul. A irmã estava lavando a louça na cozinha lá. Deus falou com ela, vai lá para Curitiba. A irmã pegou, chamou uma outra irmãzinha e veio. Deus levou a irmã, irmão Diego, na casa do irmão Daniel. Ela chegou lá, falou assim, bateu palma, falou, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Porque tem alguém aqui que está precisando. A esposa do irmão falou, meu esposo está lá na UTI. Ela pegou, levou a irmã lá. A irmã chegou no quarto para orar por ele. Ela disse que falou assim, Deus, se é o Senhor que está comigo, me mostra. Ela disse que olhou na mão dela, tinha uma bola de fogo na mão dela. Ela orou pelo irmão Daniel, o irmão levantou. Os médicos queriam fazer exame para ver o que estava acontecendo. Ele falou, não, estou bem, eu estou indo embora. Irmãos, olha como Deus faz. Não pense que você está sozinho. Deus está cuidando de você. Às vezes, irmão, você pensa que é conversa de pregador, é jargão de pregador, não é não. Às vezes você não vê Deus trabalhando a teu favor. Você não está vendo, está tudo normal. Você levantou, foi trabalhar, almoçou, está tudo normal, mas Deus está peleando. Com essa palavra, então, nós encerramos aqui essa escola dominical. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo para o superintendente. Podemos encerrar? Então nós vamos encerrar, irmãos, vamos ficar de pé, vamos estar orando. Hoje à noite, às 19 horas, nosso culto, né? Culto presencial. Os irmãos que não estão no grupo de risco, os irmãos os irmãos que não estão no grupo de risco, que podem estar na igreja, que não tem mais de 60 anos, né, que não tem doenças e comorbidades, irmãos, venha participar do culto, não fique na sua casa, né? Nós ficamos aqui vários dias com a igreja fechada, fazendo apenas culto online, e agora nós podemos estar reunidos, então venha participar do culto, venha adorar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, vamos clamar ao Senhor para que essa fase ruim passe, para que esse vírus seja vencido, né? E para que nós possamos voltar à nossa vida normal em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que acompanhou essa escola, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por esta manhã na tua casa, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor nos deu, Pai, uma porção da tua palavra. Pai, agora, Senhor, te pedimos, Senhor, humildemente, Pai, que esta palavra venha frutificar, venha, Pai, crescer em nossos corações e que nós possamos ter mudança de vida, mudança para melhor, mudança, Senhor, para vivermos de acordo com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, abençoa cada aluno dessa escola dominical, abençoa cada irmão, Senhor, que está na sua casa, acompanhando, meu Deus, essa escola, e fica conosco, Pai, neste dia, nos dá um dia abençoado, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E nós dizemos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.